Bom dia, vamos então dar início ao webinar de hoje. Eh, Portanto, gostaria de referir que o webinar de hoje é, como já viram, dedicado ao tema dos cookies em compliance com o RGPD, ou GDPR em inglês. Ahm, uma das principais razões pela qual escolhemos fazer um webinar sobre este tema deve-se efetivamente à quantidade de dúvidas que ainda existe acerca da gestão de cookies. Obviamente que existirão muitas mais dúvidas relativamente ao novo regulamento geral de proteção de dados que entrou em vigor em maio deste ano. No entanto, nós decidimos focar este webinar ao nível dos cookies, isto porque temos-nos apercebido constantemente de muitas dúvidas quando falamos com as pessoas, quando interagimos com elas, com clientes, com potenciais clientes, em workshops que eu próprio inclusivamente tenho feito, tenho notado que existe muito pouco conhecimento sobre a questão dos cookies, e como é que o devemos gerir para estarmos em compliance com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Antes de avançar para o webinar em particular, gostaria de referir que, portanto, gostaria de fazer uma breve apresentação. Um, Portanto, sou o CEO da Alencastnet desde 2001. Sou especializado na área do marketing digital, e-commerce e web development, tendo já participado e continuamente a participar em projetos a nível internacionais, portanto, em países como Dinamarca, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido. Atualmente resido em Copenhaga, onde temos inclusivamente a sede do grupo, embora me divida entre Copenhaga e Lisboa, onde estou com muita frequência, basicamente 2 semanas por mês. Gostaria também de fazer uma breve apresentação da Alencastnet. Portanto, somos uma agência digital especializada na área do web design, web development, e-commerce e marketing digital. Portanto, alguns dos nossos clientes, algumas das empresas que trabalham connosco. Relativamente ao funcionamento do webinar, portanto, a sessão está a ser gravada. Após esta sessão, o vídeo será disponibilizado no nosso canal de YouTube e a sessão terá sensivelmente a duração de 1 hora. Gostaria ainda de referir que, para quem costuma participar nos nossos webinars, gostaria de referir que desta vez estamos a usar um software um pouco diferente. Portanto, existe uma funcionalidade de chat e, portanto, sempre que tenham perguntas, estejam à vontade para ir colocando no chat as perguntas que tiverem e, dentro do possível, irei respondê-las. Tentarei responder a todas, deixarei também um período no final desta hora para responder a algumas questões que possam ter. Gostaria também de fazer aqui um ligeiro aviso. Uh, Nós não somos advogados, não somos juristas, portanto, não somos um gabinete de advogados. Portanto, estas medidas ou as nossas sugestões não deverão ser interpretadas como consultoria legal por parte da Alencastnet. No âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, devem sempre consultar ou informar-se junto do vosso consultor gerido, por forma a garantir que, de facto, a vossa empresa implementa ou cumpre todas as formalidades legais necessárias a cumprir este novo regulamento. No entanto, as medidas descritas, ou as medidas que, ou no fundo, a informação que vos passo, são informações que temos vindo a recolher junto dos nossos consultores, e inclusivamente junto dos consultores de clientes com quem temos trabalhado estes temas. Portanto, gostava, obviamente, de deixar aqui esta nota.
Vamos então passar. Eu só vou falar ligeiramente sobre o que é o RGPD ou o GDPR em inglês. Ahm, Embora se isto tenha sido um tema, quanto a mim, tem sido extremamente badalado, a verdade é que volta e meia ainda encontro algumas pessoas que não ouviram sequer falar disto. E portanto nunca é demais voltar a relembrar. Portanto, o, o GDPR é um novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que entrou já em vigor a 28 de maio de 2018, portanto no início deste ano. E este regulamento tem como principal intenção uniformizar a lei de proteção de dados ao nível europeu, ou seja, até à data, até a entrada em vigor deste novo regulamento, cada país tinha as suas normas de proteção de dados ou as suas leis de proteção de dados, e com este novo regulamento uniformizou-se a nível do espaço europeu e dos países europeus as leis, ou ao fim e ao cabo, a lei de proteção de dados. No entanto, não é assim tão simples, porque efetivamente ainda existem, infelizmente, algumas diferenças como cada país efetivamente vê esse regulamento e inclusivamente ao nível das guidelines que cada país definiu para o seu próprio país. De referir que também existe muita confusão relativamente a este novo regulamento, que uma das questões que também me é colocada com muita frequência é isso só se aplica a grandes empresas ou empresas de uma determinada dimensão. Não, o regulamento efetivamente aplica-se, obviamente com algumas regras diferentes, mas o regulamento na sua base aplica-se a todas as empresas, organizações europeias, independentemente da sua dimensão. E já agora, no vosso caso, estamos, portanto, que estão a assistir a este webinar, de facto, à partida estou a assumir que estão em Portugal. No entanto, este regulamento também se aplica a empresas internacionais que queiram fazer, ou tenham negócios, ou tenham presença em Portugal. Portanto, uma empresa americana que, por exemplo, tem um software online que venda a uma empresa europeia tem que cumprir com o novo regulamento. Então, vamos passar aqui à componente efetiva aqui dos o que é um cookie. Isso também é uma das questões que me tem sido colocada com muita frequência. O que é um cookie? Afinal, o que é isto dos cookies? E vamos aqui esclarecer um pouco, ou vou tentar aqui esclarecer um pouco o que são os cookies e o que é que eles representam. Portanto, um cookie, no fundo, é um código que um website instala nos dispositivos de acesso à web. Por exemplo, sempre que visitamos um site, seja ele qual for, mesmo que esse site não tenha tracking, e já lá vamos ver o que é isto do tracking, mesmo que eu não tenha nenhum cookie especial instalado ou nenhuma funcionalidade em particular instalada, todos os sites instalam cookies. E, portanto, o cookie efetivamente é um código. Quando nós entramos num site a partir do nosso browser, qualquer que seja o site que nós visitemos, esse site vai instalar um código que nós chamamos de cookies nos nossos dispositivos web. Isto aplica-se tanto, quer utilizemos um telemóvel ou um smartphone para aceder a um site, quer utilizemos um browser, quer utilizemos um tablet, qualquer dispositivo em que eu tenha um browser e aceda a um determinado site, e efetivamente vai ser sempre instalado um cookie. E os cookies podem ter objetivos distintos. Podem servir para melhorar a experiência do utilizador num determinado website. Por exemplo, aqueles sites em que vocês registram, o próprio Facebook faz isso, em que sempre que eu entro no Facebook ele faz um login automático. Efetivamente, isso é um cookie que é instalado no meu computador e que me permite, ou que permite, eu ter a funcionalidade de um login automático. No entanto, também existem outros tipos de cookies, os chamados cookies de tracking.
e que esses cookies muitas das vezes conseguem ser utilizados para determinar quantas vezes, por exemplo, um utilizador visita um website, quais são as suas preferências. Algo que também não é desconhecido por vezes das pessoas é que empresas como a Google e o Facebook, entre muitas outras, instalam cookies que lhes permitem identificar os utilizadores através de diversos websites e definir ou criar um perfil desse utilizador. Eu ainda mais um pouco mais à frente irei falar um pouco mais acerca disto. E, portanto, é preciso terem em conta que no âmbito do novo regulamento, os cookies utilizados no tracking de utilizadores podem constituir um problema. Porquê? Porque existe uma questão no novo regulamento que diz que para nós fazermos tracking de utilizadores ou recolher informação desse utilizador, nós temos que ter um consentimento prévio. E, portanto, esses cookies de tracking podem representar um problema de compliance para o nosso website ou para a nossa empresa. E também um aspecto que muitas pessoas desconhecem, isto tem sido algo com que tenho deparado regularmente, é que muitas das vezes as pessoas dizem-me: Ricardo, eu não preciso de uma ferramenta de gestão de cookies, porque efetivamente não faço tracking, não faço campanhas no Facebook, tenho um site institucional. A verdade é que se nós tivermos algo tão simples quanto o Google Analytics, para termos estatísticas de visitas no nosso site, se tivermos o Google Analytics instalados no nosso site, automaticamente já estamos a instalar cookies de tracking nos nossos websites. Ou seja, os utilizadores que entram nos nossos sites já estão a ser alvo de tracking. Obviamente que não é o mesmo tipo de tracking como, por exemplo, um Facebook Pixel, porque são níveis diferentes, portanto, isto é um tracking ao nível de estatísticas, mas a verdade é que já existe um cookie instalado no computador do utilizador e que efetivamente já estamos a fazer tracking. E, portanto, é muito importante que tenham essa noção. Passar aqui para o próximo slide. Que tipos de cookies existem? Isto também é uma questão que tem surgido muitas das vezes quando falo com alguns clientes e, e até colegas da área e pessoas da área do marketing que têm imensas dúvidas a este nível. Então, que tipos de cookies existem? Portanto, existem os cookies necessários. Por exemplo, sempre que vocês entram num site, existe pelo menos um cookie que é instalado, que é o cookie da sessão. O que é a sessão? Por exemplo, se entrarem, já de certeza que tiveram esta experiência de entrarem num site, fazerem login, estão a utilizar o site, não saem do site, por exemplo, ausentam-se do computador ou do dispositivo que estão a utilizar para aceder à internet durante um período de mais de meia hora e quando voltam ao browser têm que fazer novamente um login. Porquê? Porque a sessão terminou. Ele obriga a fazer um login novamente porque a sessão terminou. E, portanto, sempre que nós entramos num site, existe sempre a instalação de um cookie de sessão. E esses são cookies necessários, são necessários para o site funcionar, porque sem essa tipologia de cookies, os sites que nós visitamos não vão funcionar corretamente. Aliás, em muitos casos não vão mesmo funcionar. Por exemplo, no caso da banca online, quem utiliza banca online, eu penso que todos nós já tivemos essa experiência, ou temos essa experiência com regularidade, já se devem ter apercebido que muitas das vezes fazem login e se não tiverem a usar o site por mais de 2, 3, muitas vezes no máximo 5 minutos, ele automaticamente termina a sessão, ele automaticamente faz log off. Exatamente é a mesma situação. Existe um cookie que é instalado na vossa máquina que faz o controlo desse tempo de sessão. Ou seja, na prática, esse cookie é instalado e contém uma série de informações e o site utiliza essas informações para decidir se deve fazer log off ou se deve manter a sessão ativa. Depois existem os cookies do tipo funcionais. E que cookies são esses? Por exemplo, aquele exemplo que eu dei há pouco do login automático. Se eu
ativar um login automático num determinado site, tipicamente o que ele faz é instalar um cookie no meu browser que diz este, este dispositivo corresponde ao user X e, portanto, sempre que este dispositivo entrar, por exemplo, no Facebook ou num outro site qualquer, vai fazer login automático. Tanto que experimentem ir ao vosso browser, apagar todo o histórico e todos os cookies e todos os ficheiros. Os browsers normalmente têm essa opção de eliminar todo o histórico. Ou até se instalarem um computador novo, vão ver que ele vai-vos pedir o login novamente. Porquê? Porque ele não tem essa informação, porque esses cookies que estavam instalados deixaram de existir na minha máquina. E, portanto, logo aí obriga-me a fazer novamente um login. O login automático é um exemplo de um cookie funcional. Mas existem outros, por exemplo, preferências num determinado site, preferências de cor, preferências de produtos. Existem N cookies funcionais que, se nós desativarmos, poderão fazer, o site vai continuar a funcionar, mas ao fim e ao cabo não teremos uma experiência otimizada na utilização desse site. Teremos que estar sempre a fazer logins, teremos que estar sempre a fazer uma série de configurações de cada vez que vamos a esse site. E depois estamos aqui a entrar nas tipologias de cookies que são as mais críticas, principalmente quando temos em conta a questão do Regulamento Geral de Proteção de Dados. São os cookies de performance e os cookies de tracking. Então, um exemplo de um cookie de performance, entenda-se por um cookie de performance, é um cookie que nos permite analisar o tipo de, ou seja, que páginas é que um determinado utilizador viu no nosso site. Portanto, são cookies de estatística. Por exemplo, um exemplo disso é obviamente o Google Analytics, que já referi no início desta sessão. Estes cookies normalmente não são tão, entre aspas, agressivos em termos de recolha de informação. Tipicamente estamos a recolher informação sobre que páginas é que são mais visitadas, se o utilizador voltou ao site ou não. Muitas das vezes, quem está habituado a utilizar o Google Analytics poderá ver que uma das estatísticas que costuma aparecer é número de sessões por utilizadores. E, portanto, lá está. Eu, quando visito o site pela primeira vez, ele instala um cookie. Se eu lá voltar passado 2 dias, ele vai considerar que este utilizador, naquele mês, por exemplo, teve uma segunda sessão, ou teve uma terceira, ou teve uma quarta sessão. E, portanto, isto é feito através dos cookies de performance. No entanto, há aqui que também chamar a atenção que tudo isto também dependerá da forma como nós configuramos o Google Analytics. Porque, por exemplo, quando nós temos campanhas a decorrer, por exemplo, Google AdWords, ou queremos ter mais informações sobre as pessoas que nos visitam, uma das funcionalidades que nós temos no Google Analytics é ativar determinadas funcionalidades que permitirá ao Google recolher informações como, por exemplo, a idade das pessoas, em que países é que estão, tendências de compras online. E vocês podem me perguntar, mas como é que o Google sabe isso? Basta algo tão simples. Se vocês tiverem uma conta Google criada e entrarem num determinado site, e inclusivamente nessa conta de Google, vocês não desativarem a partilha da vossa informação com terceiros, atenção, não estamos a falar aqui de informação pessoal, estamos sempre a falar de informação genérica. Mas a verdade é que depois o Google dará aos donos do site informação sobre, por exemplo, quais são a média de idades das pessoas ou os intervalos de datas de idades das pessoas que estão a visitar os nossos sites. Portanto, e quem fala de Google Analytics é só um exemplo. Portanto, existem muitas outras ferramentas que fazem exatamente isto. Depois existem, obviamente, os cookies de tracking. Um exemplo disso é o Facebook Pixel. Acredito que todos vós, ou todos vocês,
quando visitam um site, isto já vos aconteceu, visitarem um site, estarem a pensar comprar um produto e a determinada altura desistem de fazer essa compra. E de repente entram no Facebook e lá está um banner dessa empresa no vosso mural, com publicidade, às vezes até do próprio produto que vocês estavam a pensar comprar. Isto, por exemplo, é utilizando o Facebook Pixel. O que é que aconteceu aqui? O site, ou o dono do site, ou a empresa que gera o site, ou a equipa de marketing que gera o site, instalou o Facebook Pixel no site. Quando vocês entraram nesse site, muitas das vezes podem até ter, já imaginemos que têm o login de Facebook ativo, automático. Portanto, ao entrarem neste site, que até não é um site do Facebook, é um site de terceiros, ao entrarem nesse site, o Facebook vai reconhecer que vocês estão a visitar o site XPTO e vai instalar um cookie no vosso site, no vosso dispositivo, para identificar que aquele site foi visitado. E automaticamente, quando vocês voltam ao Facebook ou entram no Facebook num dia, 2 dias mais tarde, ele vai reconhecer que vocês são exatamente o mesmo utilizador que vieram a ver o site XPTO. E, portanto, eu, se sou o dono desse site, enquanto advertiser ou a fazer publicidade, eu posso fazer o chamado retargeting. E como é que eu faço isso? Eu vou configurar, lá está, o Facebook Pixel no meu site e depois vou dizer, eu quero mostrar este anúncio no Facebook, mas apenas a pessoas que visitaram o meu site nos últimos 30 dias. Por exemplo. E atenção que isto do tracking não é exclusivo do Facebook Pixel. O próprio Google tem ferramentas também de tracking. Já vos aconteceu de certeza entrarem num site, num determinado site, e depois ao navegarem noutros sites aparecem-vos banners bandas relacionadas com esse site que vocês estiveram a visitar. E muitas das vezes também tem a ver com os anúncios de Google AdWords e retargeting do próprio Google. Portanto, não é algo exclusivo do Facebook. Queria só chamar a atenção, porque ultimamente o Facebook tem estado debaixo de fogo, mas isto são centenas ou milhares de empresas que implementam este tipo de cookies. Obviamente que me podem perguntar, o risco aqui, obviamente, estará ao nível da quantidade de informação que o Facebook consegue reunir sobre as pessoas. Obviamente que sim, o Facebook consegue saber, inclusivamente, em que sites é que nós tivemos. Imaginemos, se vocês estão a entrar em sites de e-commerce, que tipicamente, sites de e-commerce e não só, sites em que haja uma necessidade de fazer algum tipo de conversão, ou seja, eu quero vender um serviço, quero gerar leads, tipicamente esses sites têm o Facebook Pixel instalado. E, portanto, o Facebook, não os donos dos sites, mas o Facebook, tal como a Google, consegue reunir uma série de informações de quais são as preferências de utilização e quais são os sites mais visitados de um determinado utilizador. Depois, há um aspecto aqui a ter em conta, que também é o facto de existirem os cookies diretos e os cookies de terceiros. O que é que são os cookies diretos? São cookies instalados pelo próprio website. Eu tenho um website, portanto, se um utilizador entrar neste meu website, vai ser instalado, por exemplo, o cookie de sessão ou, inclusivamente, o cookie do login automático. E aqui acaba por ser um cookie menos arriscado do ponto de vista de privacidade, porque são cookies do próprio site, quando muito aquele site está a obter informação sobre as preferências dos utilizadores. Pode existir também outros cookies, por exemplo, quais são os produtos preferenciais que aquele utilizador comprou, e da próxima vez que entramos num site ele vai mostrar logo na homepage os produtos ou as preferências, de acordo com as preferências do utilizador, quais são os produtos que são mais prováveis aquele determinado utilizador comprar. No entanto, são cookies que são menos arriscados do ponto de vista da privacidade do utilizador. Depois existem os cookies terceiros.
são cookies instalados por parceiros externos. Por exemplo, quando eu instalo o código do Google Analytics ou instalo o código do Facebook Pixel, na realidade, quem vai estar a instalar os cookies no computador ou no dispositivo do utilizador que está a visitar o meu site não é o meu próprio site, mas sim a Google e o Facebook. São os chamados cookies de terceiros. E isto, se pensarmos do ponto de vista de compliance com o Regulamento Geral de Privacidade, isto pode ser um problema. Porquê? Porque os cookies que são instalados pelo nosso site, nós controlamos. Os cookies que são instalados por terceiros, nós não controlamos. Nós não temos forma, muitas das vezes, de saber que cookies é que vão ser instalados. Inclusivamente, a própria Google, a própria Facebook, pode alterar as suas regras ou pode alterar qualquer política que eles tenham e automaticamente instalar mais ou menos cookies ou cookies diferentes. E isto acaba por também ser um problema de compliance, porque uma das boas práticas que nós temos ao nível da gestão de cookies é listar que cookies é que são instalados no nosso site. E, portanto, isso pode levantar um problema se nós quisermos que o nosso website, o site da nossa empresa, esteja em compliance com o regulamento da proteção de dados. Então, porquê gerir cookies? Porquê é que nós temos efetivamente que gerir os cookies existentes no nosso website? Porquê essa necessidade? Há um aspecto aqui que é preciso ter em conta, que é, eu ao instalar o Google Analytics, automaticamente já estou a recolher dados do meu utilizador. Por exemplo, o próprio IP desse utilizador. Mesmo, embora eu sei que volta e meia me falam da funcionalidade de IP anonymization, ou seja, o tornar o número IP daquele utilizador anónimo, a verdade é que o Google é que está a torná-lo anónimo para nós quando vamos consultar as estatísticas. No entanto, o Google recolheu o IP do utilizador. E, caso não saibam, o novo regulamento especifica que entre todos os dados que nós recolhemos do utilizador, como nome, moradas, telefones, toda a informação que eles recolhem, ou que se possa recolher no próprio site, esse IP ou o número IP é também considerado no âmbito do novo regulamento um dado privado. Portanto, automaticamente as pessoas ao entrarem no site, nós se não tivermos uma ferramenta de gestão de cookies, estamos a recolher esses dados das pessoas. Eu tenho aqui uma pergunta pertinente neste momento aqui do Walter. O mesmo acontece em pesquisas de páginas anónimas, ou seja, uma página sem registro. Eu estou a entrar num site portanto estou a navegar, não fiz login. Sim, porque efetivamente, mesmo que o site não tenha registro de utilizadores, eu já estou, perante o regulamento, eu já estou a recolher dados dessa pessoa. Se eu não tiver uma ferramenta de gestão de cookies, eu automaticamente já estou a recolher os dados dessa pessoa. E isto aplica-se especialmente se os cookies forem cookies de performance ou de tracking, que recolhem dados dos utilizadores de forma automática. E as tendências e quais são as tendências daquele utilizador, informações como idade, pronto. É, portanto, necessário, de facto, termos uma ferramenta que faça a gestão dos cookies que instalamos nos dispositivos dos utilizadores. E, inclusivamente, garantir que esses cookies só são instalados após a obtenção do respectivo consentimento desse utilizador. E aqui cria-se ainda mais um problema. Ainda há pouco estava a dizer que, como nós não controlamos os cookies de terceiros, estes parceiros, efetivamente, ou estas ferramentas que nós utilizamos para tracking de utilizadores no nosso site, podem alterar os cookies que são instalados sem o nosso consentimento. Então, como é que nós vamos estar em compliance com estas regras se nós, inclusivamente, não temos controle sobre os cookies de terceiros que são instalados?
E por outro aspecto também gostava de referir, que tenho visto ou pessoas a assumirem que ainda há dias, ao longo destes últimos meses, desde a implementação do novo regulamento, tenho falado com várias pessoas, e eu lembro várias pessoas já me têm dito: mas o meu site tem lá uma barrinha de cookies que diz este site utiliza cookies. O cliente clica OK e está feito, ou o utilizador clica OK e está feito. Ao contrário do que as pessoas pensam, não basta ter uma simples barra informativa a avisar que o website contém cookies, porque essa barra informativa não faz nada. É efetivamente uma barra informativa. Portanto, o utilizador entrou no site e os cookies já foram instalados. Quer ele queira, quer não. Quer ele clique no OK, quer não. Portanto, é isto que é preciso ter em conta, que é, sempre que eu entro num site, se eu não tiver uma forma de gerir cookies, automaticamente os cookies são instalados no dispositivo do utilizador. E aqui há também alguma confusão por causa da lei que saiu em 2012 sobre a necessidade de informar os utilizadores que existem cookies. E existe aqui esta confusão e há muitas pessoas que ainda confundem a questão de gestão de cookies do novo regulamento com essa que é chamada a lei dos cookies que saiu em 2012 e são coisas completamente distintas. De facto, a União Europeia em 2012 disponibilizou ou lançou uma nova lei que obrigava as empresas a informarem que os sites tinham cookies, mas a verdade é que agora, com este novo regulamento, já não basta informar. Tem que existir consentimento e, portanto, não podemos instalar cookies sem efetivamente o utilizador aceitar esses cookies. Portanto, são duas coisas distintas. Então, como é que nós podemos gerir cookies? Temos que ter, de facto, uma ferramenta que tenha diversas funções. Uma das primeiras é efetuar auditoria de todos os cookies existentes no website. Ou seja, eu preciso ter se eu tenho os meus cookies, os cookies do meu site, são relativamente fáceis de controlar. Porque seja um site criado por mim, seja o site criado por uma agência, automaticamente a agência consegue controlar quais são os cookies que são instalados. No entanto, como eu tenho cookies de terceiros, tipicamente eu acho que não conheço nenhum site ou poucos sites que não tenham no mínimo o Google Analytics instalado, existe obviamente a necessidade de fazer uma auditoria ao meu site para saber que cookies é que existem no meu website, que cookies é que estão a ser instalados e que cookies é que estão a ser utilizados pelas empresas ou pelos parceiros, ou chamados os cookies de terceiros, portanto, pelos meus parceiros, os quais eu não controlo. E porquê uma auditoria? Porque eu posso fazer esta análise uma primeira vez, mas entretanto a Google ou a Facebook mudou os cookies que instalava e de repente eu tenho uma informação na minha política de privacidade completamente desatualizada. E, portanto, é importante ter uma ferramenta que faça uma auditoria regular aos cookies que são instalados. Também é importante que a minha barra de cookies inclua a listagem de todos os cookies que são instalados de forma automática e também na política de privacidade. E, como eu estava a referir ainda no primeiro ponto, atualiza a listagem de cookies regularmente, seja semanalmente, seja mensalmente. Isto agora dependerá das vossas políticas de implementação do novo regulamento de proteção de dados, mas a verdade é que é importante que ele faça essa gestão e faça essa auditoria de forma regular, para que de forma regular e automática atualize toda essa informação. Outro aspecto é que também é importante é que faça o consentimento, a gestão do consentimento e informe os utilizadores de quais os cookies que são utilizados e instalados. E por fim, também que impeça a instalação de cookies de tracking e de marketing enquanto o utilizador não aprovar a instalação destes. Isto também é extremamente importante. Tenho aqui um slide repetido. Então vamos falar de casos práticos. Vou-vos querer mostrar aqui alguns casos, alguns exemplos. Portanto, vou começar pelo site da própria Lancaster.net.
nós temos aqui uma ferramenta de gestão de cookies, em que o utilizador pode, obviamente, aceitar todos os cookies. E se ele aceitar todos os cookies, perfeito. A partir desse momento não temos qualquer problema com a instalação desses mesmos cookies. No entanto, devemos sempre oferecer a possibilidade do utilizador ver que cookies é que estão a ser instalados. Embora eu acredite que a grande maioria dos utilizadores não faz isto. Isto eu vejo como é que eu uso, vejo como é que os meus amigos usam, familiares. Portanto, as pessoas normalmente clicam no aceitar e não se preocupam mais com isso. No entanto, não é que muitas das vezes na implementação deste compliance com o Regulamento Geral, não está aqui em causa como é que nós, ou em parte como é que nós acreditamos que os utilizadores vão utilizar, está aqui em causa estarmos em conformidade com a lei, estarmos em compliance com essa lei. Portanto, é aqui, por exemplo, esta ferramenta permite saber quais são os cookies necessários para o site funcionar e neste caso está sempre ativo e aparece a listagem de quais são os cookies que são necessários para este website funcionar. Por exemplo, tem aqui informação de quais são os cookies de performance em que eu posso ativar ou desativar. Obviamente, se eu clicar no Allow All ou tivesse clicado ali no Accept Cookies, ele ia aceitar todos, mas dou aqui a possibilidade do utilizador efetivamente ativar ou desativar quais são os cookies que quer. Por exemplo, os Targeting Cookies. E se repararem, existe sempre aquela listagem de todos os cookies que estão a ser instalados de acordo com a categoria em que eles estão inseridos. Portanto, neste momento eu tenho todos os cookies ativos. Esta ferramenta de cookies é uma ferramenta que nós implementamos nos sites dos nossos clientes. É a ferramenta de cookies da OneTrust. Nós somos parceiros da OneTrust e, portanto, estamos, obviamente, certificados para este tipo de implementar este tipo de soluções. Tenho aqui uma pergunta, também vem aqui ao caso do Miguel, que pergunta se uma pessoa não aceitar nem recusar cookies, o que é que acontece? Pois, isto aqui já começamos a entrar nas zonas cinzas da lei. Tipicamente, se eu não aceitar cookies, o site vai continuar a funcionar. Vou-vos dar mais um exemplo deste site. Eu tenho a barra de cookies aberta e eu poderia começar a navegar no site e a barra de cookies ia se manter. Agora, aqui existem duas linhas de pensamento e são estas questões cinzas que muitas das vezes têm que ser vistas com um jurista ou com um advogado. Nós temos clientes ou advogados de clientes nossos que entendem que a partir do momento que o utilizador vê a barra e continua a navegar no site, ele está a aceitar todos os cookies. Temos outros juristas com quem já trabalhamos e que implementamos, e isto acaba muitas das vezes a levar a questões como nós temos clientes que têm implementações diferentes da barra de cookies de acordo com o entendimento do jurista que lhes dá a dar apoio em matéria do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, portanto, há dois tipos de consentimento. Há aquele em que, enquanto efetivamente a pessoa não clicar aqui no Accept Cookies, os cookies não vão ser instalados. E existem outras pessoas que têm o entendimento, não, eu avisei o utilizador pode a qualquer momento vir aqui aos cookies e desligar os cookies que quer. Se o utilizador, por exemplo, começar a navegar no site, por exemplo, se repararem neste site, a barra vai continuar sempre a aparecer. O que quer dizer que ela, de alguma forma, vai sempre forçar o aceitar cookies. E aqui o Bruno está a dar aqui um exemplo do JN, que não deixa um utilizador entrar num website sem aceitar cookies. De facto, é algo que acontece com muita regularidade, como forma de proteção às empresas. No entanto, aqui começamos a entrar numa situação que começa a ser caricata, que é quando eu aceito os cookies, e tal como aqui o Mário refere, quando eu aceito os cookies, de facto, eu estou a gravar um cookie. Portanto, eu quando aceito um cookie, ou quando aceito a barra de cookies, estou a gravar um cookie
no meu dispositivo ou no meu browser em que aceita aqueles cookies. E, portanto, o próprio site vai usar um próprio cookie para saber que este utilizador aceitou os cookies e da próxima vez que eu entrar neste site, tipicamente pelo período de um ano, ele não vai voltar a pedir consentimento. Tem aqui, o Tiago também pergunta se o Privacy Policy e os cookies é feito por um advogado. Eu recomendaria que sim. Um advogado, especialmente um advogado especializado nas questões do GDPR, estará, obviamente, um advogado ou um jurista estará habilitado para efetivamente construir uma política adequada à vossa empresa. E a seguir, isto tem-me acontecido também com muita frequência, embora se já saia aqui um pouco do âmbito do webinar. Temos tido, por vezes, clientes que nos dizem: dê-me a vossa política de cookies e nós instalamos no site. Atenção, cada site é um site, cada empresa é uma empresa, cada empresa tem as suas especificidades. Portanto, efetivamente, eu aconselho-vos sempre a ter uma política de privacidade e de cookies. Por exemplo, neste site, aqui em baixo, se existe o Privacy Policy e Cookies Use. Portanto, ao fim e ao cabo, nós não criamos uma política de privacidade separada da política de cookies. Isto é um site do grupo também, por isso é que eu disse nós. E, portanto, existe efetivamente uma política de privacidade e uma política de cookies que é uma só. Mas sim, é importante, e para estarem em compliance, terem uma política de cookies e uma política de privacidade nos sites, senão, de facto, não estão a cumprir com o novo regulamento. E tenho aqui mais uma pergunta do Miguel. Então, se o visitante não escolhe nenhuma das opções, cabe à empresa decidir se rastreia ou não os dados? Não. Basicamente, a empresa é que vai definir se vai mostrar a barra. Por exemplo, o exemplo que foi dado há pouco. Existem 3 caminhos a seguir, tipicamente, na gestão de cookies. Ou nós temos uma política, como foi referido há pouco, do JN, que é: meu amigo, ou aceitas os cookies ou eu não te deixo ver o site. Obviamente que o JN aqui portanto, a pessoa tem interesse em ler as notícias do JN, portanto vai clicar sim. Muitas vezes nas empresas nós não queremos ser tão agressivos e aqui temos 2 caminhos a seguir. Ou seguimos o caminho em que dizemos: ok, nós mostramos a barra de cookies e entendemos que se o utilizador continuar a navegar no site, ele está automaticamente a aceitar os cookies. O terceiro caminho é: eu vou ter a barra sempre presente e enquanto ele efetivamente não clicar no botão aceitar todos os cookies, o meu site não vai instalar cookies. Portanto, tipicamente existem estes 6 caminhos. Outra questão que também é extremamente importante e que também para estar em conformidade com o novo regulamento. É que o novo regulamento dita que o utilizador pode retirar o consentimento. E ainda há pouco reparamos, por exemplo, aqui neste site que eu estou a mostrar, que eu cliquei no aceitar todos os cookies. Portanto, se eu aceitei todos os cookies, como é que eu vou permitir ao utilizador retirar esse consentimento? Portanto, eu tenho aqui uma funcionalidade aqui no campo, por acaso neste site está instalado aqui, podia ser instalado noutro sítio qualquer, em que eu clico aqui e vou para a caixa e posso novamente, ok, vou alterar os consentimentos. Portanto, eu não quero que sejam instalados cookies de performance nem cookies funcionais. E faço guardar estas alterações. Portanto, eu dou sempre a hipótese do utilizador, se lá voltarmos, vão ver que continuam desativos. E eu posso voltar, por exemplo, a ativar. Portanto, também o Filipe está aqui a fazer uma pergunta, que é: os cookies de target e performance devem estar ativados ou desativados por defeito nos settings de cookies? Lá está, é mais uma questão que muitas das vezes depende da interpretação do jurista ou do advogado. No meu entender e daquilo que temos feito e daquilo que temos implementado, aquilo que é o nosso entendimento é enquanto o utilizador não aceitar os cookies, ou seja, vamos ver isto da seguinte forma: eu entro no site e vejo a barra de cookies, eu aceito os cookies, automaticamente todos os cookies podem ser aceitos.
A forma como nós temos os cookies configurados, por exemplo, no nosso próprio site aparece a barra de cookies, o utilizador aceita os cookies e ao aceitar, está a aceitar todos os cookies. No entanto, quando nessa própria barra, como vimos há pouco, o utilizador também tinha a possibilidade de ir aos cookie settings e alterar a forma como é que o site vai gerir os cookies e desativar os cookies que eu não quero. Outra questão é se o utilizador não aceita os cookies, por exemplo, agora, lá está, vou voltar àquele tema de há pouco, aí agora depende da interpretação normalmente do jurista ou do advogado que fez esta análise, que é, devemos considerar todos aceitos ou não devemos continuar aceitos, e neste caso o utilizador vai estar a navegar de forma anónima no site. O meu entendimento é que existe uma barra de cookies, nós mostramos essa barra de cookies, o utilizador tem a possibilidade de aceitar esses cookies. Se o utilizador não aceita e continua a navegar no site, o meu entendimento é que ele automaticamente está a aceitar essa política de cookies. Tenho aqui o Jorge também está aqui a fazer uma pergunta se a informação no site deve estar em letras garrafais. Eu entendo que não, até por questões de usabilidade. Tenho aqui também uma questão do Nuno Mendes. Política de cookies. Num site multilink tem de estar obrigatoriamente em cada idioma, é suficiente apenas em inglês ou mesmo com os termos em condições. Eu entendo que, pelo menos em inglês, no entanto, obviamente, isto agora dependerá da vossa estratégia também de marketing. Se vocês querem estar mais próximos do próprio cliente, dar uma imagem de consistência, dar uma imagem de credibilidade, de fiabilidade, obviamente que interessa ter a política de privacidade e a política de cookies no idioma do utilizador, ou pelo menos nos idiomas em que o nosso site está disponível. Eu vou-vos mostrar mais um exemplo de uma outra ferramenta de cookies que nós utilizamos, também para alguns clientes. Depende também, muitas das vezes, do tipo de funcionalidades que nós queremos implementar. Por exemplo, este site é um bom exemplo, um exemplo interessante, em que mostra, este é o site da DeltaQ, o mesmo acontece aqui com o Trip Lisboa Aeroporto, que nós também implementamos a barra de cookies. E neste caso é um caso interessante. Ele mostra todos os tipos de cookies. Ele está a mostrar aqui em inglês, porque o meu browser está em inglês, portanto, se não, iria mostrar em português. Ele mostra todos os tipos de cookies, informação detalhada sobre os cookies que são utilizados no site, e eu só tenho uma hipótese: é aceitar todos os cookies. Mas, de facto, eu estou a dar ao utilizador a informação de todos os cookies existentes no site. Neste caso, em particular, eu não estou a dar a opção do utilizador de desligar determinados tipos de cookies. Lá está, mais uma vez, isto tudo depende do tipo de configuração que nós fazemos. Todas estas ferramentas permitem N setups e N configurações. Tem tudo a ver com o entendimento que existe de parte da empresa e do seu advogado e do seu jurista sobre a forma como as barras de cookies devem ser implementadas. Neste caso, eu aceito todos os cookies. Tenho aqui uma pergunta do Walter. Do ponto de vista do cliente que visita os nossos sites, limpar os cookies do browser e navegar numa página não é uma opção. Eu posso limpar os cookies, mas mal eu entro no site, os cookies são instalados novamente. Outra opção que eu tenho é, no browser, desligar os cookies. Mas se eu desligar todos os cookies, que normalmente é essa a função que nós temos nos browsers, desligar todos os cookies, o utilizador tem essa opção. Mas o utilizador vai ter uma péssima experiência do utilizador. Porque vai estar sempre a ter problemas com o login, vai estar sempre a ter experiências de situações de log-off, vai ter sempre problemas com este tipo de solução. Tenho aqui mais passei aqui por cima da pergunta da Teresa. Se o entendimento é que continuar a navegar, estou a aceitar os cookies, a mensagem pode desaparecer. Por exemplo, quando nós implementamos este tipo de ferramentas, isso é possível. Portanto, ele mostra a barra, a partir do momento que o utilizador começa a fazer scroll e a navegar no site, a barra dos cookies desaparece.
E tenho aqui uma pergunta do Jorge, e nesta versão do CookieBot, os cookies não são implementados antes de aceitar? Não. Só os cookies obrigatórios, ou seja, os cookies necessários para o site funcionar, esses são automaticamente instalados. Todos os restantes cookies não são instalados. Só são instalados quando o utilizador aceita a barra. E tenho aqui o Ricardo, mas e quanto aos cookies necessários? Esses estão a ser instalados e não pede consentimento correto. O próprio regulamento, o próprio RGPD, refere na sua lei, ou refere na lei do RGPD, que os sites podem instalar os cookies que são necessários ao correto funcionamento dos sites, sem prévio consentimento. Também porque esses cookies não estão a recolher dados das pessoas. A principal problema aqui são os cookies que efetivamente recolhem dados, como os cookies de tracking e os cookies de performance, porque eles efetivamente estão a recolher informações, como, por exemplo, no mínimo estão a recolher o IP do utilizador. E como o IP do utilizador é considerado, no âmbito do GDPR, é considerado um dado privado, nós temos de ter o pré-consentimento. Isso não se aplica aos chamados os cookies necessários para o site funcionar, porque eles não estão a recolher dados da pessoa. Gostaria ainda de vos mostrar um exemplo do back-office de uma ferramenta destas. Nós, por exemplo, a primeira barra de cookies que eu mostrei era o Cookie Pro, que é uma ferramenta que nós utilizamos, que é da OneTrust. E podemos ver aqui, por exemplo, este foi um scan ao site da Alencast.net. E mostra, inclusivamente, quantos cookies temos instalados, as tipologias de cookies, quais são os cookies que são de funcionalidades, quais são os cookies que são necessários. Inclusivamente tem aqui uma coisa curiosa. Bem, ele fez aqui log off, tenho que voltar a fazer login. Tenho aqui uma pergunta também, entretanto, enquanto ele carrega, do Walter, se existe alguma diferença entre os sistemas operativos utilizados. Não, os cookies vão ser instalados independentemente do sistema operativo utilizado. Os cookies são sempre instalados, independente, portanto, qualquer que seja o dispositivo que nós estamos a utilizar, é um browser e ele tem que efetivamente instalar cookies. Tenho aqui já agora uma pergunta do Jorge. A nível de navegação privada, o que é que o Jorge entende por navegação privada? Estamos a falar de uma internet, por exemplo? Pronto, já voltei aqui a entrar. O Jorge, quando quiser, clarifique-me que eu ajudo a responder a sua pergunta. Navegação privada nos utilizadores comuns. Qualquer que seja o browser, por exemplo, eu há pouco estava a usar aqui o Chrome em modo incógnito. Porquê? Porque como o meu browser normal já aceitou os cookies destes sites, que são todos os nossos clientes, eu queria que vocês vissem a barra e, portanto, eu estava a navegar em incógnito. A verdade é que, mesmo em incógnito, ele instala os cookies na mesma e eu tenho que aceitar os cookies na mesma ou não aceitar os cookies. Portanto, o funcionamento é exatamente o mesmo. Portanto, vou voltar aqui. Portanto, aqui consegue-se ver os cookies que um determinado site tem e consigo ver quais são os cookies que são necessários, os cookies de performance, funcionalidade, os cookies de targeting. E esta ferramenta, isto foi um scan, eu até fiz o scan hoje de manhã antes do webinar. Antes do webinar, porque isto é hora de dinamarquesa, portanto eu estou uma hora à frente de Portugal. Portanto, eu fiz uma hora antes do webinar, fiz um novo scan. E depois estas ferramentas permitem, por exemplo, personalizar o vosso banner, o design, o layout. Por exemplo, há aqui uma opção idêntica àquela que falávamos há pouco do JN, que ele fica no centro do site
e não deixa as pessoas seguirem em frente ou navegarem no site enquanto não aceitarem. Existem N opções. Podemos sempre personalizar tudo, inclusivamente cores, o próprio conteúdo, podemos personalizar em diferentes idiomas. Temos aqui uma série de ferramentas. Respondendo também aqui à pergunta do Miguel, que ferramenta recomenda, Cookiebot ou OneTrust? Basicamente, eu pessoalmente recomendo o OneTrust. Acho que o OneTrust é mais completa. Os valores, os custos são semelhantes. Eu acho que o OneTrust é mais completa do que o Cookiebot. No entanto, o Cookie Pro, este da OneTrust, o Cookie Pro é o da OneTrust, obriga algum conhecimento, ou seja, obriga bastante conhecimento na área e na ferramenta para se conseguir fazer um correto setup. O Cookiebot é uma ferramenta mais simples, relativamente mais fácil de instalar. Portanto, eu recomendo que, normalmente, a não ser que tenha um departamento técnico in-house, eu recomendo sempre que quem vos faça a instalação destas ferramentas seja a empresa que vos trata, da gestão do vosso website. E, portanto, consigo também ter aqui a minha lista de cookies. E depois consigo fazer aqui uma série de consentimentos, perdão, de configuração dos consentimentos, opt-in, opt-out. Portanto, a ferramenta é extremamente completa e permite efetivamente fazer uma gestão correta dos cookies. Já estamos mesmo a chegar ao fim. Eu queria só estou a ver que tenho aqui mais umas perguntas. Íamos passar à fase de perguntas e respostas, que eu acho que também no webinar de hoje temos vindo a responder ao longo do webinar. Gostaria de vos falar dos próximos eventos que vamos ter. Portanto, neste caso webinars, como otimizar a performance do meu e-commerce, será no próximo dia 9 de novembro, e em janeiro teremos, para quem é da área de hotelaria, um webinar sobre como otimizar as reservas online do meu website. Já agora refiro que os nossos webinars são sempre divulgados no nosso perfil do LinkedIn e no nosso perfil do Facebook. No entanto, também se forem a elencast.net/eventos, podem sempre ver aqui a listagem dos próximos eventos que teremos e normalmente a opção de resistar fica disponível. No caso dos webinars, fica disponível sensivelmente 2 semanas antes do evento. No caso do workshops, tipicamente 2 meses antes do evento ocorrer. Portanto, se tiverem mais alguma dúvida, estamos mesmo a chegar ao fim, mas se tiverem mais alguma dúvida, estou aqui ao vosso dispor. Tinha aqui uma pergunta ainda do Jorge. Quando fechamos o navegador em modo encoding, o que é que acontece a esses cookies? Tipicamente são eliminados. No entanto, quando eu entro numa nova sessão de incógnito, ele vai-me voltar a pedir para aceitar os cookies ou não. Tenho aqui uma pergunta do Pedro. Como podemos ter o Google Analytics sem tracking? Ou melhor, vale a pena ter o Google Analytics sem tracking? O Google Analytics vai ter sempre algum tipo de tracking. Nós podemos desativar no Google Analytics uma série de funcionalidades que nos dão uma série de informações, mas há uma coisa que ele vai recolher sempre, que é o IP. Mesmo que nós tenhamos o IP Anonymization ativo, que é o tornar o IP anónimo, a verdade é que, ou seja, o Google Analytics vai tornar o IP do utilizador anónimo para nós ou seja, como responsáveis do site, formos lá ver os IPs dos utilizadores que entraram no nosso site e ele está anónimo.
O anonymization, o que é que ele faz? Ele retira, o IP normalmente é constituído por 4 grupos de 3 números e ele retira os últimos 3 números, torna-os a zeros. E ao fazer isso, eu, enquanto dono do site, a ver os IPs no Google, eu não consigo saber o IP exato daquela pessoa. Portanto, eu estou a tornar aquele IP anónimo. No entanto, a verdade é que o Google recebeu o IP real dessa pessoa. Portanto, eu já estou a fazer uma forma de tracking. Pronto, já estamos mesmo a chegar ao fim, já é meio-dia. Deixo-vos aqui o meu contacto, caso tenham alguma dúvida. Gostaria de agradecer a todos pela vossa presença e gostava, obviamente, de vos ver num próximo webinar. Portanto, muito obrigado a todos e já agora votos de um bom feriado para amanhã. Aí na Dinamarca trabalha-se. Pronto, muito obrigado. Bom dia.